Boa noite, igreja. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Ruth. Vamos ler alguns versículos. Aconteceu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas 2 noras, e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Até aí. Ruth é aquela moça que com fé e coragem, ela consegue mudar a triste sina. Ela é aquela moça corajosa, uma moça cheia de fé, que no meio de tantas turbulências, no meio de ventos contrários, tempos difíceis, como nós vivemos tempos difíceis, e ela vivendo em tempos difíceis, ela conseguiu mudar a triste sorte que caminhava a sua vida. E ela é um exemplo muito grande para nós, em tempos difíceis ou não tempos de tão difíceis, né? Pela sua coragem e pela sua fé. Então é isso que nós vamos fazer hoje, né? Olha aqui, vamos estudar a história de Ruth, essa moça que com fé, com coragem, mudou o curso trágico da sua vida, tá? É isso que nós vamos fazer. Ela nos ensina que para o crente de fé, para o crente de coragem, não existe fim da linha. Bem, para resumir o livro da Ruth, né, ela é a nora de Noemi, que quase que passa como uma personagem principal junto com a Ruth aqui, que saiu da terra dela, junto com o marido e os 2 filhos, e foram para o país onde a Ruth morava. Então saíram de Israel, foram para Moabe, chegando lá, passou um tempo, o que aconteceu? Aconteceu que o marido de Noemi morreu, os 2 filhos casaram com 2 moças, uma das moças é justamente a Ruth, mas os 2 meninos da Noemi também morreram. E aí ficou só a Noemi, a Ruth e a outra nora chamada órfã. E a nossa Noemi, ela faz um convite aqui para as 2 noras: vocês vão embora, minhas filhas, porque eu não tenho mais nada para te oferecer. É aí que se levanta Ruth. É nesse tempo difícil que ela se levanta e diz: não, né? Eu vou ficar com você, eu vou ficar com o seu Deus. E aí ela vai se abrigar debaixo das asas do Senhor. E a vida dela tem uma grande mudança quando ela toma essa decisão. Então, irmãos, Ruth, ela aparece na história cercada de tragédia, cercada de desânimo. Ela vive esses tempos difíceis. Você olhando aqui no versículo 1, já vem a palavra fome. Eram uns tempos difíceis mesmo, um pouco diferente dos nossos tempos. Você tem um tempo de fome, mas você tem muita reserva de comida hoje. Você consegue aguentar
Agora, naqueles tempos, quando tinha fome, era fome mesmo. Lembra, só Abraão mudou 2 vezes por causa da fome. Você tem o Isaac se mudando por causa da fome. Você tem o Jacó migrando com a família inteira, 7 anos de fome. Então aqui, essa família, por conta da fome, então ela sai. Mas não é só a fome. Justamente no tempo dessa fome, era o tempo pós-guerra, que já era difícil. Qualquer tempo pós-guerra, de conquista, é um tempo difícil. Então nós estamos falando de uma jovenzinha, de uma moça, que passou um período muito difícil, que o mundo estava difícil de viver. Aí você tem o quê? Muitas mortes na família, morreu o seu sogro, morreu o seu cunhado, e depois morreu o seu marido. E diante desse caos aí, é que a sogra, a Noemi, olha para ela e diz assim: minha filha, eu não tenho nada para dar para vocês, vocês voltem para a casa do pai, da mãe de vocês casem de novo, sejam felizes com o novo marido, porque eu estou voltando para o meu país, eu estou voltando para Israel, ou seja, vocês estão convidadas a ir embora, cada uma refazer a sua própria vida. Então, é nesse cenário triste, de muitas mortes, de fome, de pós-guerra, que a Ruth aparece na história. Já pensou você aparecer no mundo, na sua história, justamente num tempo assim? Pois bem, a pessoa que a Ruth mais amava era justamente a sua sogra. É o que sobrou para ela, mas a sua sogra carregava aquele aspecto de fim da linha. A molecada tem um outro termo hoje, né? É game over, que fala, Felipe? Acabou, né? Acabou, é isso que a molecada usa. Mas ela está assim, ela parecia que tinha chegado no fim da linha mesmo. Era o retrato de uma vida acabada. Se você olhasse para Noemi, essa aqui é uma vida que você não queria para você. Eu não queria para mim, e eu sei que talvez você não ia querer essa vida para você. Era uma mulher que até tinha alguma coisa na vida, morava num país que é o país de Deus, a nação de Deus, saíram de lá, foram tentar a sorte em outro lugar, chegaram lá, não foi nada do que eles imaginavam, o marido morreu, aí ela ficou com os 2 rapazes que casaram com 2 moças, daqui a pouco morreu um, daqui a pouco morreu o outro. Resumindo, não é fácil você começar a perder as pessoas que você ama, ver as pessoas que você ama morrendo ao seu redor, morrendo à sua volta. Estava ouvindo uma notícia hoje de uma pessoa que está muito ruim no hospital, mas nesse período que ela está no hospital, ela perdeu a sua mãe, ela perdeu o seu irmão, e ontem ou hoje morreu mais um irmão. Imagine como vai ser quando ela acordar. Agora imagine a Noemi, ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus 2 filhos. Naquele tempo que as mulheres tinham a vida ligadas ao homem, seja o marido, seja o filho, quando a mulher perdia o marido e os filhos, ela perdia a própria identidade. Então, irmãos, a pessoa que ela mais admirava, que Ruth mais admirava, era sua sogra, a Noemi. E ela está aqui com a boca cheia para dizer assim: acabou, para mim não dá mais. Ela se torna uma pessoa amarga. Na outra página, né, você tem aqui, você pode virar para mim, irmão, olha lá, é o clamor da Noemi. A Noemi, ela fala com as noras, e ela fala justamente isso para as noras. Ela diz assim: mais amargo é para mim do que para vós, porque a mão de Deus se descarregou contra mim. Então, quando ela começa a falar da vida dela para as noras, ela fala isso: a mão de Deus se descarregou contra mim. Quando ela sai da onde ela estava, que ela viveu esse infortúnio, e volta para a terra dela, que é a cidade de Belém, de Judá, na terra de Israel, ela reencontra velhas amigas, aquelas amigas que cresceram com ela, fosse hoje as amigas do colégio, que viram ela casar com Elimeleque, que viram ela nos bons tempos.
ela estava irreconhecível. As pessoas perguntavam: é essa aí que é a Noemi? Sou eu mesmo, mas não me chame mais disso não, nós vamos ver isso. Agora, ela tem uma palavra para aquelas amigas, e a palavra é: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela está dizendo aqui para as amigas: Deus me tratou com muita amargura, eu sou uma pessoa amargurada. A palavra Noemi quer dizer agraciada, então ela fala: não quero que ninguém me chame de agraciada, a minha vida não tem graça nenhuma, eu quero que vocês me chamem de Mara. Mara quer dizer amarga. Então ela disse: eu quero que vocês me chamem como eu sou uma pessoa amargurada, eu vivo em amargura. E ela fala uma outra coisa para as amigas, ela disse: cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. É assim que ela está dizendo. Ela diz: o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Isso é uma palavra muito dura, saindo da boca de uma pessoa, a própria pessoa dizer assim: Deus me tem feito muito mal. Então você está vendo como essa mulher está. Voltando na página anterior, eu disse que Noemi, ela se tornou uma pessoa amarga. Ela diz isso para as noras, ela diz isso para as amigas, mas Noemi, ela se tornou uma pessoa sem esperança. Para ela, a vida havia realmente acabado. Ela não tinha mais razão de viver. O mundo acabou para ela. Ela não consegue olhar para si própria, ela não consegue olhar para a sua volta, ela não consegue olhar para Deus e ver solução, ela não consegue ver um futuro melhor. É assim que Ruth, ela está no mundo. Ela está num mundo que o marido morreu, o cunhado morreu, o sogro morreu, que ela não tem nada para viver, e a única coisa que está perto dela é a sua sogra, que ela ama, que ela admira, e é uma sogra amarga, é uma sogra sem esperança. Aqui você tem uma vida sem nenhuma esperança, que é a Noemi, que faz parte direta da vida de Ruth. Então, irmãos, infelizmente, há momentos que às vezes a gente vai perdendo a esperança. Não, pastor, eu nunca perdi, graças a Deus, Deus te abençoe. Mas às vezes chega um momento na vida de alguém, e isso pode ser na vida de um crente. Eu lembro você que Noemi era uma pessoa crente. Noemi era uma pessoa que temia Deus. Noemi era uma pessoa que conhecia a Bíblia. Então ela chegou nesse momento de desesperança. Às vezes ficamos amargurados, muitos males, muitas tragédias. Males que nós entramos, males que vêm sobre nós, tragédias que sobrevêm sobre nós. Às vezes ficamos decepcionados com Deus. Aqui, a Noemi está decepcionada com Deus. Nós ficamos decepcionados com outras pessoas. Veja só, é uma coisa muito comum de acontecer, você se decepcionar com alguém, decepcionar com o mundo. Mundo cruel, a pessoa pode dizer. Fica aquela impressão que Satanás finalmente conseguiu roubar a nossa fé, a nossa alegria. Às vezes a gente se sente assim. Agora, irmãos, antes de falar de Ruth diretamente, eu quero lembrar aos irmãos que essa amargura de Noemi poderia ter sido evitada. Nem sempre ela foi essa pessoa amarga, sem esperança. Ela nasceu numa família espiritual. Ela nasceu num reino espiritual, num reino sacerdotal. Quando ela nasceu, o pai dela olhou para ela e disse: que menina cheia de graça, agraciada. Aí chamou ela de Noemi, né? Quando ela foi casar, ela casou com um homem que carregava um nome espiritual, que é Elimeleque. Elimeleque quer dizer: meu Deus reina. Imagine isso. Então nós estamos com uma moça aqui, que quando ela nasceu, quando ela cresceu, podia casar. Aqui nós temos passos espirituais dessa mulher, casou com esse homem cuja família também temia a Deus, Deus abençoou, ela teve 2 filhos, talvez nesse período já estava em descenso espiritual, não é? O certo é que, infelizmente, em algum momento da vida da família, o Elimeleque com a Noemi, eles tomaram
decisões erradas na sua vida. Então, a vida do casal foi afetada por decisões erradas. Veio a fome e eles resolveram ir embora de lá, mas poderia ir para outro lugar de Israel, eles não foram. Eles foram para Moabe. Eles fugiram dos problemas indo para Moabe. Deixa eu dizer, Moabe representava um povo amaldiçoado. Então, o que um crente vai fazer lá onde um povo é amaldiçoado? Agora, eles estão fugindo, e toda vez que nós fugimos dos problemas, só aumenta problemas. Você tem que enfrentar os problemas, você não pode fugir dos problemas. E essa família, assim que veio um problema, veio um vento contrário, veio o contraditório, o que eles fazem? Eles saem de onde eles estão, vamos resolver o problema? Vamos. Então, nós vamos se afastar, né? Nós vamos embora daqui, vamos lá no meio dos ímpios, lá mesmo, lá parece que tem mais comida que aqui, e assim eles fizeram. Meus irmãos, decisões erradas sempre levam a tempos angustiosos, tempos de angústia. É o princípio da semeadura e da colheita. Paulo disse, quem semeia na carne, da carne vai colher ruína. Então eles semearam na carne, eles tinham que colher a ruína. Agora é um período da vida da família, e eles passaram por isso, por aquele momento amargoso, por aquele momento terrível, triste, mas como eu lembro vocês, olha, essa amargura de Noemi poderia sim ter sido evitada. Então nós temos uma frase aqui, que diz o seguinte, quando eles deixaram Belém, a família de Elimeleque não deixou só o país no sentido físico, não foi isso, né? Abandonou valores e principalmente o modo de vida espiritual. É como Davi fala no livro de Salmos, quando ele, critica as pessoas que o expulsaram para outro país, dizendo, vocês estão querendo que eu sirva a outros deuses, né? Mas é a realidade, irmãos. Funciona mais ou menos assim, né? Como uma pessoa deixar a igreja, deixar de servir a Deus e ir para o mundo, e voltar para o mundo. Mais ou menos isso que está acontecendo com a família de Elimeleque. Como é que vai ser na hora dos cultos? Os cultos dos moabitas eram idólatras, eles adoravam ídolos, mas não era só isso, era um culto pernicioso, imoral. As pessoas estavam lá, elas todas ficavam nuas, elas aprontavam lá e faziam as coisas e tinha muita confusão, era o culto deles. Eles matavam as crianças, sacrificavam as crianças. Vai fazer o que num lugar desse? Vai fazer o que no meio de um povo desse? Como é que vai criar os filhos num lugar desse? Então, meus irmãos, Deus não permitiu, Deus amava tanto aquela família, que não permitiu que aquela família criasse filhos, construísse família num lugar daquele. Deus não permitiu. Agora, uma coisa boa aqui, é que no meio de todo o sofrimento que a gente viu, no meio de todo o sofrimento de Noemi, porque ela sofre mais do que a Ruth, mas no meio de todo o sofrimento dessa mulher, da Noemi, Deus deixou uma bênção. Sabe que quando as coisas estão ruins, e você pode experimentar isso algum dia na sua vida, quando as coisas não vão bem, muitas pessoas vão se afastar de você, muitas pessoas vão te deixar, e é o que aconteceu com a Noemi, quando as coisas começaram aí de mal a pior, quando morreu seu marido, morreu seus filhos, ela ficou sozinha, desamparada, então ela foi abandonada. A gente pode falar da cunhada, da órfã? Pode, né? A órfã, o que ela faz? Ela chora com a sogra, ela está, sentindo aquela, aparente compaixão, minha sogra, eu não vou te deixar, eu te amo tanto, minha sogra, deixou, foi embora, nunca mais viu. Se dependesse de órfã, a Noemi tinha morrido à míngua. Essa que é a verdade. Não, naquele momento eu fiz o que era melhor para mim. Não, você abandonou a sua sogra. Essa que é a verdade. Não tem desculpa para isso. Ela é uma viúva, é uma pessoa de idade. Você poderia ter pego a responsabilidade que a Ruth pegou. Vai largar uma mulher estrangeira, caminhando sozinha, indo para outro país?
sem comida, sem nada. Então foi isso que a órfã fez. Mas quando ela volta para a terra dela, a Noemi, olha como são as pessoas. As pessoas olham para Noemi, como está desfigurada, coitadinha da Noemi, que dó, você viu a Noemi? E a Noemi fala, né? Não, nem quero mais que vocês me chamam Noemi, porque Deus amargou a minha vida, então me chamem de Mara. Quem é que foi na casa da Noemi e disse assim: Noemi, você está vindo, nós éramos amigas, a minha família hoje está um pouquinho melhor que a sua, eu acho que a gente pode te ajudar, vou mandar um pacote de arroz, um pacote de feijão, olha, você não vai morrer de fome não, né? Quem fez isso por Noemi? A pergunta que a gente faz é uma pergunta que não tem resposta na Bíblia, porque ninguém fez. Elas ficaram completamente desamparadas, sem nenhuma identidade. A Ruth carregando a sogra, mas a sogra carregando a sina de ter uma nora moabita morando junto com ela, o que seria um desastre total. Olha que situação. Quem que vai ajudar essas duas pobres mulheres? Todos se foram. Por isso a gente tem que admirar a Ruth. Todos abandonaram a Noemi, menos a Ruth. Ela é essa alma simples, é uma alma corajosa, mas principalmente é uma moça que não fica reclamando o tempo todo reclamando. Você não vê Ruth reclamar de nada. Você não vê Ruth reclamar quando morre o marido. Você não vê Ruth reclamar quando está aí na necessidade, na fome. Você não vê Ruth reclamar porque as pessoas não deixam cair um grãozinho de arroz lá para ela catar. Você não vê ela reclamar porque as pessoas não dão água, não deixam ela chegar lá e comer um pedaço de pão. Você não vê ela reclamar. Ela não era de reclamar, ela era de trabalhar, ela era corajosa, ela era de enfrentar a dificuldade. É isso que ela ensina para nós, a enfrentar a dificuldade. Ela não tinha nada para oferecer para a sogra, nada. Ela também, ela estava vazia, ela não tinha um centavo no bolso. Talvez mal tinha uma roupa lá para carregar de um lado para o outro, só, mas maltrapilha. Ela não tinha nada. E o que ela tinha de mais valor, que era a própria vida, que era o seu coração, ela deu para a sogra dela. Ela não tinha nada para dinheiro, mas disse: olha, onde você morar, eu moro. Onde você morrer, eu morro. Onde você ficar, eu fico. O seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. Então, irmãos, o sofrimento costuma esconder dos nossos olhos, às vezes, bênçãos que está ali bem do nosso lado. Veja só, a Noemi está mandando a nora embora. Vai embora, não tenho nada mais para te oferecer, vai embora, pode ir, né? Mas sabe aquele vai embora que não quer que vá embora? Sabe aquele, pode ir, você quer ir, mas não quer, você está entendendo? Não quer, né? Por quê? Porque sabe que vai ficar sozinha, desamparada, talvez vá até morrer de fome, talvez pela idade avançada ficava tudo mais difícil, então ela podia dizer, vai embora. Quase que ela manda embora a bênção na vida dela, porque a Ruth foi a grande bênção que Deus deixou do lado da crente Noemi, daquela crente que estava sem esperança, daquela crente que a fé estava minguando, naquela crente amargurada na vida, mas Deus disse assim: eu vou deixar uma bênção aqui para você. E às vezes o sofrimento, às vezes os problemas que nós temos na vida, é tanto que nós nem olhamos para o nosso lado e não enxergamos as bênçãos que Deus deixa para nós. A gente não tem tempo de agradecer, reclama tanto que acaba não tendo tempo de agradecer. Então, irmãos, Ruth, ela toma uma decisão. Qual é a decisão de Ruth? Ela decide se abrigar debaixo das asas do rei de Israel. Essa é a grande decisão dessa jovem.
Ela pode ir embora, ela pode refazer a vida dela, ela está no país dela, está perto da casa do pai, está perto da casa da mãe, ela já tinha lá as igrejas erradas dela mesmo, então ela podia ficar lá, reconstruir a sua vida, ela era bonita, ela era jovem, ela podia casar bem, podia fazer isso aí, né? Mas não, ela toma uma decisão radical. Ela fala para a sogra dela, né? Olha, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, né? Mas quem explica isso para nós, meus irmãos, quem explica a decisão de Ruth é o Boaz. Antes de falar isso, eu quero lembrar que ela faz o inverso do que a família de Elimeleque fez. A família de Elimeleque mora junto com o povo sacerdotal, na terra, meus irmãos, que nasceria o Messias, que é Belém, onde nasceu Jesus. Ela morava lá, junto com seu marido. E o que esse casal faz, depois de ter os 2 filhos? Eles saem desse lugar, que é um lugar abençoado, só porque teve uma fome, mas eles saem desse lugar e vão para Moabe, para uma terra que, né, ali aquele povo tinha sido amaldiçoado. Já essa moça, a Ruth, ela está debaixo de maldição. Ela nasceu no meio de um povo estranho que não louvava a Deus, que não temia a Deus, e ela vai fazer o caminho inverso. Ela quer ir para Belém, ela quer ir junto do povo de Deus. É por isso que quem explica a atitude de Ruth é Boaz. O Boaz, ele fala assim, olha, capítulo 2, versículo 12, ele diz: Deus retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes abrigar. Essa última frase explica a decisão de Ruth. Ruth, ela faz o quê? Ela se abriga debaixo das asas do Deus de Israel. Então, irmãos, essa decisão de se abrigar junto com Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a decisão de confiar nesse Deus, de se entregar a esse Deus, foi considerado aqui entrar debaixo de suas asas. Por isso essa frase aqui que ela falou, né, para a sogra dela: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo para todo mundo: o Deus de Israel é o meu Deus. O Deus de Israel é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está entrando debaixo dessas asas. Agora, irmãos, reflita comigo. O que a Ruth viu no Deus de Israel? Pare para pensar. O que você veria se você estivesse no lugar da Ruth? Você conseguiria enxergar o Deus de Israel como a Ruth enxergou? Parecia um Deus tão severo. Como assim um Deus severo? Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de amor, que é um Deus compassivo. Aí tem a morte do sogro, tem a morte do cunhado, tem a morte do marido. Aí tem essa fome, tem essa miséria, essa pobreza toda. Para piorar, tem a declaração da Noemi, que disse: a mão do Senhor descarregou sobre mim, o Todo-Poderoso me fez mal. Ela estava ouvindo, ela ouviu aquelas 3 declarações desastrosas de Noemi. E se você ouvisse e você não, olha, você não é crente, tá? Vamos dizer que você não é crente, e aí você ouve um crente começar a falar do Deus dele. Ah, o meu Deus é muito ruim, o meu Deus me fez muito mal, o meu Deus está descarregando a mão dele sobre mim, o meu Deus trouxe muita amargura para a minha vida. O que você diria? Você ia querer esse Deus para você? Então tome muito cuidado, meu irmão, quando você estiver reclamando da sua vida perto de gente que não tem Jesus Cristo. Olha, pela graça de Deus, é só a graça de Deus para uma moça que nem a Ruth se converter. Só pela graça de Deus. Aí você entende o que é graça. Graça é um favor que ninguém merece.
O que ela viu no Deus de Israel? Boaz indicou para nós, disse, ela entrou debaixo das asas do Senhor. O que ela viu? Ela viu refúgio em tempos difíceis. O que ela buscou? Ela buscou socorro, ela buscou ajuda. Ela sabia que o Deus de Israel, olha, não era esse Deus ruim, não, pelo contrário. Meus irmãos, como é que pode, né, ela ter se convertido com tanta coisa contrária? A convivência com a Noemi e com os filhos, olha, a Noemi podia estar reclamando, mas ela ensinou muitas coisas para a Ruth. 10 anos ela foi casada com Malom e o Quilion. Em 10 anos, convivendo com aquela sogra que era crente, então ela pôde aprender muitas coisas dos costumes do povo de Deus, da palavra de Deus, aprendeu quem que criou este mundo, que foi o Deus do Abraão, né? Então, foi falando assim outras coisas, como Deus salvou o povo dele do Egito, e tantas outras coisas, né? Esse conhecimento histórico do Deus de Israel. Mas uma coisa que me deixa assim, sabe, eu sempre pensei nisso, e fica assim martelando na minha cabeça, sabe o que é? É a misericórdia que Deus teve com o Ló. Já pararam para pensar nisso? A Bíblia fala que o Ló, ele era o quê? Ele era um homem justo. Ele era um homem justo e que temia muito a Deus. E que ele se afligia com o pecado que estava em sua volta. Ah, pastor, mas ele fez uma escolha muito errada. Fez. Foi tão errado que ele praticamente perdeu a família dele. E o que aconteceu, né? O que aconteceu é que uma família do povo de Deus também tomou uma decisão errada e foi morar lá perto deles, né? Agora, Moabe é filho de Ló. Quer dizer que essa Ruth é tataraneta de Ló. Ela é, meus irmãos, descendente de Ló. Aqui Deus, pela sua misericórdia, está unindo novamente os dois crentes. O crente Abraão e o crente Ló. E só Deus para ter uma misericórdia dessa, depois de tantos anos. De unir esses dois novamente pelo casamento do Boaz com a Ruth, e fazer nascer de um descendente de Abraão e de um descendente de Ló, o rei Davi, que é, meus irmãos, aquele ancestral famoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente vê ou não vê como Deus é gracioso, como Deus é maravilhoso, como Deus, meus irmãos, Ele faz coisas que a gente, olha, se alguém contasse, a gente não acreditava, né? Mas, pois é, Deus, olha aqui, a decisão de Ruth de dizer, o seu Deus é o meu Deus. Então, ela se entrega para esse Deus, e ela vai viver para esse Deus. Foi uma decisão que exigiu coragem, né? Tinha que ter coragem para tomar essa decisão. Olha, quando Boaz olhou para ela e disse exatamente essas palavras aí: ei, minha filha, você deixou teu pai, você deixou tua mãe, a terra que você nasceu, e vieste para um povo que antes você não conhecia. Não é fácil. O próprio Boaz olhou e disse: olha que menina valente, você deixou teu pai, você deixou tua mãe, a tua terra, e veio para um lugar que você nem conhecia. Irmãos, tem que ter coragem, vencer o temor pelo desconhecido. Eu creio que toda pessoa que entrega a vida para Jesus é um ato de coragem, porque ela tem que deixar o mundo. E deixar o mundo é um ato de coragem. Como aconteceu aqui com Ruth. Ela teria que vencer o cansaço, ela teria que vencer a vergonha. Ela voltou embora, junto com a nora, com a sogra. E quando ela chegou lá, olha o último versículo do capítulo 1, é até um versículo triste de ler, né? Dá uma olhadinha ali. Assim, Noemi voltou com ela, e Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega. Coitadinha, chegam as duas, de mão abanando, sem nada nas mãos, pobres, famintas,
Então, você olha no capítulo 2 e versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Vamos ver como é que isso aconteceu. Eles acabaram de chegar, elas estão cansadas, a viagem de um país para o outro é distante, é longa, cansativa, dolorosa, perigosa. E no outro dia, a Ruth se levanta e fala assim: minha sogra, a senhora me permite ir para a roça e trabalhar como boia fria? É o que ela está dizendo aqui. Ela está dizendo: me permite ir para a roça trabalhar, fazer alguma coisa. Naquele tempo não tinha esse nome boia fria, mas era pior do que boia fria, o que ela estava pronta para fazer. Então ela vence o cansaço, né? E ela vence a vergonha, porque ela quer catar, eu vou atrás daquele cujos olhos eu achar graça. Versículo 3, ela chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Veja só, então ela foi, caía alguma coisinha lá, e ela pegava, colocava dentro da sacolinha. É assim que os pobres, muitos pobres, eles sobreviviam. Vamos imaginar a cena: a pessoa tinha uma fazenda grande, tinha os funcionários da fazenda, e essas pessoas eram pagas para trabalhar para o dono da fazenda. E aí tinha uma lei lá, né? Na Bíblia tem essa lei, né? Que quando caísse, vamos dizer, eu estou colocando como é que a gente pode falar, né? O trigo. A pessoa pegou lá aquela mãozada de trigo, não tinha colheitadeira naquele tempo, né? Então passava a foice e pegava. Quando ele ia colocar em cima da carroça, né, para levar lá para a sede da fazenda, aí caía, né? Caía umas 4, 5 espigas ou uma espiga só. Agora, imagine a disputa que era para pegar aquela espiga que caía no chão. Porque não tinha só Ruth respigando. Tinha pouco trabalho e tinha muita gente mendigando aquele frutinho, aquele raminho, sabe? Aquele pedacinho de comida que caía no chão. Eles disputavam aquilo lá. Ela foi fazer isso, para ver se no final do dia ela conseguia levar alguma comida para casa. Não tem como a gente não amar a Ruth, não tem como não admirar essa mulher, essa moça, essa jovem mulher. Ela é muito valente, e nós crentes reclamando de tudo, com a vida boa, e essa mulher não tinha nada, e está lá, ela venceu o cansaço, a vergonha. Por quê? Fosse hoje, às vezes você vê aquela cena na televisão, e às vezes não é cena de televisão, é cena de realidade, da pessoa ir lá, vai no lixo, remexe, e vê se tem alguma coisa para comer, pega e come. É muito duro ver isso, irmãos. É uma coisa que corta o nosso coração, mas é uma realidade, é uma triste realidade, e ela está fazendo isso. É como se ela fosse lá, começasse a remexer, para ver se tinha alguma coisa para comer. Ela enfrentou suspeita, ela enfrentou hostilidade, ela foi deixada isolada. Olha, quando ela chegou lá, não pensa que as outras moças, ai, que legal, você é da onde? Eu sou de Moabe. Moabe, é bonito lá, eu nunca ouvi falar de Moabe. Não vai pensar que era assim não. Tem muito rapazinho bonito lá em Moabe, né? Não. Quando ela chegou, todo mundo já sabia que ela era o quê? Moabita. É como se ela tivesse uma sarna, é como se ela tivesse, meus irmãos, corona e espirrando no meio do povo. Tá vendo? Então é aquele medo, ninguém queria ficar perto dela, porque ela era moabita. Por isso, Deus tinha dito que não vai entrar na tenda da congregação moabita até a 10ª geração. Eles olhavam para os moabitas e acabou, né? Não, nós não gostamos dos moabitas e pronto, acabou.
não gosta, né? Ninguém queria se aproximar. Eles tinham nojo dela, eles tinham ódio dela. Essa é que é a verdade. E não era para menos. Como assim, pastor? Quando Israel saiu do Egito, depois de passar 40 anos no deserto, quando eles estavam querendo entrar em Canaã, o Balaque, rei dos Moabitas, alugou o Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, está vendo? Os Moabitas também fizeram por onde? Assim que eles conquistaram a terra, qual foi o segundo reino a atacar com o rei Eglon, aquele rei fortão, que o Ehud foi lá e matou? Os Moabitas. Então eles fizeram por onde também. Só que é assim, irmãos, ela era uma estrangeira, convertida, mesmo assim, ninguém queria ela por perto, correndo o risco de ser violentada. Agora, precisava ter coragem, muita coragem, para enfrentar todos esses problemas. E aí, meus irmãos, eu digo para vocês, Deus, Ele honra crentes corajosos. Ele honra a nossa coragem. Então você seja uma pessoa corajosa. Como aconteceu com a Rebeca, nós vimos com a Rebeca, com a Miriam. Agora, Ruth é esse exemplo de coragem. Então Deus, Ele honra almas corajosas, sem saber, a Ruth vai na roça do remidor, ela não sabia. Até o versículo 2, 3, que diz assim, ela foi, chegou, apanhava espiga no campo após os segadores, caiu-lhe em sorte, ou seja, por um acaso no campo de Boaz, que era da geração, que era um parente de Elimeleque, ela nem sabia onde estava, de repente, olha, providência divina, ela não escolheu aquela fazenda, Deus que colocou ela lá dentro, o salvador dela, o remidor dela, o homem que podia casar com ela e mudar a vida dela, era dono daquela fazenda, mas ela não sabia disso. O dono da roça se espanta e fica ali, meus irmãos, espantado mesmo. Ele pergunta para ela, aliás, pergunta, quem que é essa moça? E o povo linguarudo já vai falando, essa é moabita, é parente da, povo linguarudo, fofoqueiro, desqualificador dos outros, Então, quando ele perguntou, quem que é essa moça estranha aí, aí o povo já foi falar, é moabita, ou seja, o Senhor tem todo o direito de expulsar ela da fazenda, e essa era uma realidade que acontecia, ele podia ter expulsado, só que ele começa a ver em Ruth coisas que ninguém via, todo mundo olhava para a origem dela, e o menino lá, menino não, já era um senhor, o Boaz, olhava para o coração, foi a única pessoa que tentou animar, apoiar e aproximar ela das outras pessoas. Veja, Deus, Ele honra a sua coragem, porque Ele colocou ela na roça do remidor, Deus a fez com que ela achasse graça aos olhos desse remidor, Ele nem estava interessado nela, tudo que Ele fez porque ele realmente era um homem que temia Deus. Então, meus irmãos, ele oferece água, ele oferece comida, ele providencia a segurança, ele fala para os empregados deles, olha, é o seguinte, eu quero que vocês deixem ela beber água, porque ela estava sem beber água. Quando chegar a hora do rango, a hora do almoço, vocês chamam ela, para ela pegar um pedaço de pão, molhar no bocado de vinho, para ela não morrer de fome. Veja, ela ia morrer, não é morrer, mas ia passar fome perto dos outros. Então ela estava com sede, ela estava com fome, e ela deu outra ordem. Eu não quero nenhum homem se engraçando, mexendo com ela. Já avisa a tropa aí. Não quero ninguém mexendo com ela, não. Se aproveitando dela. Pronto, meus irmãos, a ordem foi dada. Antes dele ir embora, ele olha lá para o seu encarregado e diz, deixa cair uns negócios no chão aí, deixa aí, perto dela, para ela poder ter alguma coisa para levar para casa. Deus honra pessoa corajosa. É por isso que o crente tem que ser corajoso. Se tem uma coisa que a gente não tem desculpa, meus irmãos, é de ser covarde. Tem uma coisa que Deus não gosta, é de crente covarde.
Nós temos que ter coragem. É coragem, meus irmãos, que nos faz ir e evangelizar uma pessoa, uma alma. É com coragem que se faz isso. Tem que ter coragem para olhar para um lugar e dizer: aqui, nós vamos começar um trabalho aqui, vamos começar a fazer culto aqui. Alguma porta vai se abrir aqui, tem que se abrir, tem que ter coragem, os crentes têm que ter coragem. Não é o pastor só, é os crentes que têm que ter coragem. Tem que ter coragem para bater numa porta e dizer assim: olha, tem criança aí para a gente levar para a igreja? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de ir lá buscar a criança, trazer para a igreja e levar de volta para casa. Tem que ter coragem. Por isso, Deus honra almas corajosas. E Deus honrou essa alma corajosa que era a Ruth. Aqui Deus está honrando ela. Agora, irmãos, não foi só uma decisão de coragem. Foi uma decisão que exigiu fé. Então, tudo o que aconteceu, meus irmãos, com a Ruth, ela foi para casa, que aquele respingado, né? E chegou lá, tinha comida. E quando a Noemi olhou e disse: opa, né? Tem comida para nós? Tem comida para nós, né? Me diga aí, onde você foi? Como é que foi aí que você conseguiu tanta coisa para a gente comer? Ela disse: eu fui numa fazenda lá, de um homem chamado Boaz, né? Um homem bom, gentil. Aí, de repente, as pessoas começaram a ficar gentis, boas comigo também, não é? Ela começa a falar com a sogra dela. Meus irmãos, a sogra dela estava amargurada. A sogra dela estava sem esperança. A sogra dela estava dizendo para todo mundo que a vida dela acabou. Só de olhar a Ruth sendo abençoada por Deus, olha, quando você vai sendo abençoado por Deus, Deus vai te levantando, só de um crente que está assim para baixo, ver isso acontecer na sua vida, ele se fortalece. Olha o que aconteceu aqui, no capítulo 2, no versículo 20. Disse Noemi a sua nora: bendito seja Deus, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, ele é um dos nossos remidores. Então, irmãos, ela vibra ao saber que a Ruth, pela providência divina, caiu naquela fazenda. E ela olha para Ruth e diz: Ruth, veja como Deus, Ele não deixa a sua beneficência. Meus irmãos, beneficência é muito mais do que bondade. Bondade, você dá um copo de água para alguém, é bondade. Beneficência é você sempre pensar no bem de outra pessoa. É você sempre querer o bem de outra pessoa. Por isso, muitos hospitais, eles costumam chamar o quê? Casa beneficente. Então, beneficência é isso, é você sempre querer que a outra pessoa seja abençoada, seja feliz, e Deus é um Deus beneficente, Ele quer que sejamos abençoados e felizes. É isso que ela está dizendo para Ruth. Ruth, Deus, Ele quer nos abençoar, Deus, Ele quer mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. Agora ela pensa assim? Ela pensa assim. Olha, você, né, aprenda com Ruth. Quando ela decide a servir a Deus, foi uma decisão de coragem, mas também foi uma decisão que exigiu fé. Ruth, agora, sabendo que a sogra, né, está dizendo isso, e a sogra fala mais uma coisa para ela: olha, minha filha, agora eu tenho que trabalhar para você, né, fazer alguma coisa para você ter um futuro melhor, você tem que casar com esse homem, ela está dizendo. Muito bom, né? Bom, tem que casar com ele, né? E aí, então, irmãos, é que vem a solução bíblica. Ruth, ela tem que ter fé para se entregar à solução bíblica. Então, naquele tempo, quando a pessoa ficava viúva, a mulher ficava viúva,
o parente mais próximo, seja o irmão, né, seja ali o tio e tal, tinha que casar com a viúva, tinha que casar, e ela ter um filho para aquele filho crescer, correto? E cuidar da mãe. A aposentadoria da mãe seria, então, aquele filho. Então, aqui, repare bem, né? Assim funcionava a lei de Deus. Tudo que Ruth precisava fazer era declarar sua fé e esperar que a Bíblia se cumprisse na sua vida. Como assim, pastor? Ela teria que obedecer à Bíblia. Chegar lá, como ela chegou, a Noemi ensinou ela, olha, vai ter uma festa, esse pessoal vai beber até. Então, vai ter uma hora que ele vai cair lá no chão lá, né? O que você vai fazer, minha filha? Você vai fazer o seguinte, você vai lá nos pés dele, e você vai se deitar nos pés dele, e quando ele acordar, você vai dizer para ele, lança sobre mim a sua capa, porque eu sou a tua serva, e você é o meu remidor. Tinha que ter fé para fazer isso. Aí Ruth obedece exatamente como a sogra ensina. Capítulo 3 e versículo, vamos encontrar o versículo 9. Diz assim, disse ele, quem és tu? Ela disse, eu sou Ruth, a tua serva, estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, irmãos, Ruth se entrega à solução bíblica, mostrando para nós que Deus, isso é muito importante, Deus, Ele sempre tem uma solução bíblica para todos os nossos problemas. Ele sempre tem. E aqui estava, ele tinha uma solução bíblica para Noemi. E não era uma solução fácil, não. Tinha que ter fé. Por quê? Porque ela era moabita. Ninguém ia querer casar com uma moabita por causa daquele versículo que dizia, olha, não vai entrar um moabita na tenda da congregação até a 10ª geração. Era um povo que estava amaldiçoado em 10 gerações. Então a pessoa que casasse com ela, carregava aquela sina, sabe? Pois é. Então, não era fácil para o homem olhar para ela e dizer assim, o quê? Eu sou teu remidor? Se fosse outro, ia dizer, valha-me, Senhor, tenha misericórdia de casar com isso para me complicar tudo. O outro disse, ele disse isso na cara do Boaz, eu não quero nem saber da Ruth. O quê? Sujar a minha herança? Nunca que eu quero misturar. Ele falou isso para o Boaz. Agora, irmãos, tem que ter fé. Então, Deus, né, Ele tem prazer de fazer o quê? De honrar a nossa fé. A Ruth pratica a fé, ela se deita aos pés do remidor, estende a sua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. E o que Deus vai fazer? Deus vai honrar a fé de Ruth. Olha, Boaz, ele é surpreendido, né, por uma jovem cheia de fé. E aí, meus irmãos, Deus tem que tocar no coração desse homem, não é? Ninguém queria na cidade, as moças não queriam, os rapazes talvez só para se aproveitar, né? Quando chegou a vez do remidor, que estava na frente do Boaz, casar com ela, ele disse, não, eu não quero. O Boaz podia dizer, infelizmente, minha filha, eu também não quero. Quantas pessoas fariam isso, não é? Dizer, olha, você é uma pessoa boa, não vou deixar você passar fome, tá? Você, volta lá na fazenda, vai respingando, né? Tempo de crise a gente dá um jeito, manda um pacote de arroz, de feijão, né? De batata, mas casar, minha filha, casar não dá, né? É demais também, né? Ele poderia dizer isso, ninguém ia criticá-lo por isso. É por isso que Deus tem prazer de honrar a fé de quem crê nele. E aí esse homem luta para ter a Ruth. Vai lá no meio da cidade, vai lá na porta da cidade, chega lá e fala, olha, fulano, você está na minha frente para casar com a Ruth, você quer casar com a Ruth? Né? Não, ele fala diferente, você quer a herança da Noemi? Quero.
Mas quem quiser a herança da Noemi vai ter que casar com a Ruth. Ele disse, lá no Paraná, vupt, né? Sai para fora, né? Eu não quero. Aí, então, ele disse para todo mundo, né? Para todo mundo ouvir, né? Ó, eu estou assumindo a Ruth. Eu estou assumindo a Ruth. Eu vou casar com a Ruth. Uma declaração pública. É como se reconhecesse firma no cartório, na hora de casar. E casou com a Ruth. Irmãos, no capítulo 4 aqui, né? Veja só, capítulo 4 e versículo 9. 9 não, né? Versículo 9, sim, 4, 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e que também eu tomo como esposa a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os irmãos, dentro da porta do seu lugar. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Não é lindo isso? Não é bom saber que Deus honra a coragem, que Deus honra a fé? Deus trabalhou no coração desse homem, para esse homem declarar para todo mundo: eu vou casar com essa mulher, e Deus, né, vai abençoar para ter um filho aí, e esse filho vai tomar conta da antiga fazenda deles, porque eu vou comprar e vou dar de volta para a família, e eles vão ter um lugar para morar que é deles, de origem. Né? É isso que ele está dizendo. Então, meus irmãos, mais uma vez Deus honra Ruth. Olha só, no versículo 13, assim Boaz casou com a Ruth, e ela lhe foi por esposa, por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, ou seja, ela concebeu e teve um filho. Está vendo só? Deus, ele honrou a Ruth, a fé da Ruth, e aqui agora a fé da Noemi também. Deus honra a Ruth e honra a Noemi, dando um filho. Meus irmãos, a Ruth tinha que pegar aquele filho pela lei, e ir lá no colo da Noemi, e colocar no colo da Noemi. Não é que a Noemi não, ela continua sendo mãe, é uma questão simbólica, e eles iam criar um menino junto. É como a Ruth estivesse dizendo assim: minha sogra, o Malom vive, o Elimeleque vive. Está dizendo para ela: você não está mais sozinha, esse menino vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Meus irmãos, essa história é muito linda, porque é uma história que Deus honra a coragem, que Deus honra a fé. Olha o que as mulheres disseram no versículo 14. Disseram as mulheres a Noemi: bendito seja Deus, que não deixou hoje de te dar um Salvador, um remidor. Bendito seja Deus que não deixou você sem um Salvador. E no versículo 13, ele será o recriador da alma e conservará a tua velhice. É como se ele salvou os seus dias. É a verdade. Tudo isso aconteceu. Agora, irmãos, eu quero terminar olhando para cá. Olha lá. Não existe fim da linha para quem confia em Deus. Não existe. Como é que esse livro começou? Começou com a fome e 3 velórios, com declarações de desesperança. Como é que esse livro termina? Termina com uma festa de casamento e também com o nascimento de uma criança. E com essa declaração aí, né? Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um Salvador, um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será por restaurador da tua alma. Uma das últimas coisas que a gente lê no livro de Ruth é a palavra restauração. Deus restaurou
a vida da Noemi, a vida da Ruth, porque, meus irmãos, a Ruth, ela foi uma jovem que se converteu, mas uma jovem que nos ensina a ter fé, a ter coragem. Vamos aprender isso com a Ruth, amém? Muito bem, dentro dessa história, como é que você vai ler o versículo 14? Deus não deixou hoje de te dar um Salvador. Como é que você lê uma frase dessa, sem lembrar de quem? De Jesus. Deus não deixou de nos dar um Salvador, que é Jesus Cristo. Talvez você tenha problemas e angústias, como teve Noemi e Ruth, vive tempos difíceis. Talvez você está tão sem esperança quanto estava a Noemi. E o que é o presente de Deus? Que você possa ver o Salvador. Deus, Ele não te deixa sem um Salvador. Está dizendo para você, creia em Jesus Cristo como Salvador. Tenha essa fé que Ruth teve em Deus. Nossa fé em Deus é nossa fé em Jesus Cristo como Salvador. Entregar nossa vida a Jesus, é o que a Bíblia ensina. Ele é que restaura a nossa vida, Ele restaura a nossa alma. Entregue a sua vida para Jesus. Amém?